Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à programação da Rádio Web Nossa Voz, Evangelista Josué Silva, seu amigo de todos os sábados, de 11 ao meio-dia. Hoje, 15 de agosto, daqui a pouquinho chega setembro e daqui a pouquinho chega Natal, hein? Os dias estão voando, correndo. É um prazer poder estar com você em mais um sábado maravilhoso que o Senhor nos deu para poder glorificar e exaltar o seu santo nome. Programação de hoje do discipulado, falando de Cristo para todos os cristãos, vem trazendo um assunto importante, cruel, triste, mas ao mesmo tempo de esperança, porque hoje vamos estar falando sobre o discípulo e a perseguição. É possível que eu esteja falando a pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. Você que é cristão, serve a Deus, e nós somos um povo monoteísta. O monoteísmo é adorarmos apenas um só Deus, um só Senhor, não há outro. Na época de Roma, muitos cristãos foram perseguidos simplesmente por serem monoteístas. No caso aqui, os israelitas, né? Existem três religiões no mundo, apenas três que são monoteístas: é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Dentre estes estamos nós, que adoramos apenas um só Deus, né? Então, seremos perseguidos, né? Nós, por sermos cristãos, por crermos em Cristo Jesus. E a frase inicial do programa de hoje é: algumas pessoas nunca irão gostar de você porque seu espírito irrita os demônios delas. É uma frase pesada, mas se o que há em você não é o mesmo espírito que há em mim, a tendência é haver um choque, a tendência é haver uma irritabilidade, né? Crente salvo em Cristo Jesus, com crente salvo em Cristo Jesus, o mesmo espírito vai estar ali atuando nos dois e haverá harmonia. Caso contrário, vai haver embate, vai haver discussão, vai haver irritabilidade e, em muitos casos, a perseguição. Já já nós vamos citar algumas situações de algumas nações que nós temos contemplado pelas redes sociais aí a perseguição a cristãos. Dentre estes, a Nigéria. Inclusive, nós vamos iniciar com oração, como sempre fazemos, pedindo que Deus os guarde, proteja todos os cristãos da face da terra. Aliás, não apenas os cristãos, mas toda pessoa de bem que não precisa ser fatalmente perseguida por causa da sua fé, né? Tem que haver o respeito. Você pode até discordar de uma filosofia, de uma teologia, de um ensinamento, mas que não chegue ao ponto de você ter que ferir, ter que matar, ter que degolar, ter que afogar, ter que queimar, ter que eliminar da face da terra. Nós vimos isso na época da Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, que exterminou. A palavra mais certa é essa, porque muitos foram queimados, né? Fuzilados. 6 milhões de judeus aí ficou registrado na história por conta da perseguição. Diga-se de passagem, a gente se esquece muito, na época de Adolf Hitler, ele também matou muitos negros, homossexuais e assim sucessivamente, não apenas os israelitas. Que Deus tenha misericórdia de nós, o assunto é sério, o assunto é importante, o assunto é atual e o assunto ainda vai transcender outros dias que virão. Temos que agradecer a Deus pelo Brasil, por não estarmos no nível de outras nações de perseguição, porém também somos perseguidos porque pensamos de forma que engrandece o nome do Senhor, que nós buscamos fazer o que o Evangelho solicita, pregamos o Evangelho, vivemos o Evangelho e por conta disso irrita muita gente. A verdade, né? Charles Spurgeon chega a dizer que o povo odeia a Bíblia porque nela contém a verdade. E nós pregamos a Bíblia. E aí, muitas das vezes, somos mal interpretados por conta que pregamos a verdade, e a verdade dita quem está no erro acaba se irritando e se voltando contra você. Talvez você esteja sendo perseguido no trabalho por conta da sua fé, na faculdade por conta da sua fé,
na sua casa por conta da sua fé, né? Aonde você passa, as pessoas sabem por conta da sua fé, né? E isso tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Quero começar com oração. Pai, te agradecemos por mais um sábado, sábado de agosto, mês dourado, mês da alimentação da criança, da amamentação e tantos outros significados que há no mês de agosto. Te apresentamos, Pai, cada pessoa que nesse momento possa estar passando por perseguição no trabalho, em casa, na família, fora, aonde tem colocado a planta do seu pé, tem sido perseguido, principalmente por conta da sua posição, segundo a tua palavra, seguindo o teu evangelho. Mas a tua palavra já diz que aqueles que te seguem com fidelidade seriam perseguidos. E também a tua palavra diz que aqueles que são perseguidos por causa da sua palavra, o que há de ser reservado a eles é o céu de glória. E assim, Deus, dá força, da graça e na vida daqueles que nesse momento, seja no Brasil ou fora dele, porque esse vídeo pode alcançar milhares de nações, milhares de pessoas que neste momento estão sentindo na pele a injustiça da perseguição. Que o Senhor esteja com elas, fortalecendo e dando graça, seja crente ou descrente, ateu, agnóstico, espírita, candomblé, kardecista, seja lá quem for, não importa, é pessoa, é sangue, é ser humano, e Jesus deu a sua vida para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Ele não fez acepção de pessoas. Timóteo chega a dizer que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há só um Deus, um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo. Fica conosco em mais um sábado, é o que te pedimos hoje e sempre, e você diz do outro lado, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O assunto de hoje do discipulado é o discípulo e a perseguição. Um assunto que os últimos dias nas redes sociais nós temos, como cristãos, acompanhado muito em alguns lugares a perseguição ferrenha contra a classe de cristãos. Em outros lugares, contra israelitas, né? Os templos sendo atacados, famílias sendo atacadas e assim por diante. Então, em todo mundo, na verdade, né? Alguma classe de pessoas, e aqui saindo do mundo religioso, tem sido perseguida por conta da sua filosofia de vida. O que eu penso é que nós precisamos respeitar, acima de todas as coisas, o negro, o branco, o ignorante, o intelectual, o empresário, o funcionário, o cristão, o não cristão. Respeitar. Ele pensa de um jeito, você pensa do outro, e todos os dois vivem em harmonia no mesmo mundo ali, cada um dentro do seu quadrado. O que não pode, na verdade, é onde acontece o embate, é quando o de lá quer influenciar o daqui, e às vezes utilizando de crianças, utilizando de diversas artimanhas para influenciar para o lado mal. Aí é onde começam os embates e as perseguições de um lado e para o outro, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, a frase que eu iniciei o programa de hoje: algumas pessoas nunca irão gostar de você porque o seu espírito irrita os demônios delas. Mas o que a Bíblia fala sobre a perseguição? O que mais tem são versículos bíblicos, dentre eles Mateus 5:10. Esse aqui é de esperança, né? Para você, para mim, para nós. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, às vezes as pessoas estão sendo perseguidas e alguma delas diz assim: quando eu não era crente, eu andava de boa, vivia de boa, não tinha problema. Agora que eu virei crente, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, em casa, mãe, pai, irmãos e etc. Há nações que, se o filho vira cristão, ele é excomungado, ele é expulso da família, literalmente. Né? Há histórias em regiões da África que uma garota aceitou a Jesus e a sua família não aceitou que ela tivesse recebido a Jesus como Salvador. E conta a história que um dos tios dela
né? Era uma casa numa área rural. Ela estava sozinha em casa e um dos tios ateou fogo na casa. Isso aqui é fato, né? Ateou fogo na casa e ela se escondeu onde deu, onde pôde, se envolveu com alguns panos assim para evitar o calor demais, molhado, dentro de um guarda-roupa lá, e a casa pegou fogo e Deus milagrosamente poupou aquele guarda-roupa onde ela estava dentro, mas ela ainda se queimou, foi encontrada viva, foi para o hospital, queimaduras de alto nível, mas sobreviveu. E lá no hospital, perguntaram para ela assim: você odeia o seu tio por ter feito isso puramente por perseguição e por não aceitar você como cristã na família? Ela disse, com o rosto em choro, em lágrimas, toda queimada, dolorida, machucada, ferida, a vida indo a pique, mas ainda viva. Ela dizia assim: não, eu não odeio meu tio, eu desejo que ele também reconheça Jesus, o Jesus que eu aceitei como o único e suficiente Salvador da vida dela. Bom, esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo que todo cristão deve pregar. Que às vezes as pessoas utilizam a velha frase do Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Tem alguns cristãos que chegam até a dizer assim: não vem não que o meu terçado não é crente, não vem não que a minha pistola não é crente, não vem não que o meu murro aqui não é crente. Eu sei que tem as questões das emoções, dos sentimentos, do descontrole emocional, na hora, da instigação ali, instigando para fazer o mal, e o inimigo, ele é assim mesmo, ele veio para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente está sendo instigado a fazer o mal e a revidar na mesma moeda. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque se não for a misericórdia de Deus, de fato nós pecamos, nós erramos, nós damos na mesma moeda, falamos da mesma altura. A verdade é essa. Mas que Deus possa controlar a nossa língua, nossas ações, nosso sentimento e o nosso coração. E a melhor forma mesmo sobre as agressões verbais, na questão da perseguição aqui, é nós ficarmos calados, porque o tolo calado se torna sábio, e apresentar essas pessoas, às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, às vezes é em outros locais, apresentar a Deus em oração para que Deus possa mostrar a elas o caminho da verdade. E sabe que com o tempo, situações vão acontecendo na vida dessas pessoas que elas vão começando a refletir, né? Poxa, eu faço tão mal para uma pessoa, eu persigo ela, eu puxo o tapete dela, eu falo mal dela, eu denigro a imagem dela, a ética dela, ela não é isso, mas eu faço o que posso para acabar com ela, e mesmo assim essa pessoa, ela não me trata indiferente, ela ainda fala comigo, ela tem me apresentado em oração porque eu sinto isso. E lá na ponta da lança, amados, muitos que perseguem também poderão ser alcançados pelo Evangelho. E nós temos base bíblica para isso. Paulo, até então Saulo, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. A Bíblia diz que ele pegava pelos cabelos e levava às masmorras, às prisões, por conta do Evangelho. E ele fazia isso com muito ímpeto, com muita vontade, com muito desejo de prender, porque naquela época os cristãos eram chamados da seita dos nazarenos, para quem não sabe. Não eram cristãos, foram chamados de cristãos já em Atos 11, se eu não me engano, pela primeira vez. Mas até então eram conhecidos aqueles que são da seita dos nazarenos. Então, essa questão da perseguição não é de agora, como está acontecendo na Nigéria, que nós estamos vendo, ou de muito tempo que já ocorre na Coreia do Norte, que ocorre em nações da Mesopotâmia ali, do Oriente Médio, mas sim ocorreu na época de Cristo, após Cristo, antes de Cristo, com os próprios israelitas, né?
a perseguição de Ramã contra os israelitas na época de Ester, onde Ramã tinha feito ali aquela estrutura de forca para matar em um só dia os israelitas, e o feitiço voltou-se contra o feiticeiro, porque se você serve a Deus, busca a Deus, é fiel a Deus, está dentro desse princípio do monoteísmo, de não adorar outros deuses, como eu falava no começo do programa. Muitos cristãos foram mortos na época de Cristo, no Novo Testamento, no Coliseu Romano, por exemplo, por não se curvar a César. Porque eles só se curvavam a Jesus, não se curvavam a César. Se eles se curvassem a César e a Jesus, eles estavam vivos, porque César não estava nem aí com Jesus. Eles se curvam para mim também, então também me tem como Deus. E os cristãos não, nós só adoramos a Jesus de Nazaré, não nos curvamos a outras pessoas. Lembra a história de Policarpo, né? Bispo de Éfeso, se eu não me engano, ou de Esmirna. Ele foi aos 86 anos levado à presença do imperador, e ao redor ali estava toda a sua cúpula, e colocaram ele numa cruz com muitos galhos, madeira ali, para ser queimado vivo por conta da sua fé. E o imperador diz assim: Policarpo, me aceita como seu Deus também, me adora também, e você desce daí e eu te deixo voltar para sua família, e você gozar do teu resto de vida com a tua família. Aí Policarpo diz para o imperador assim: César, eu sirvo a esse Jesus há 86 anos e ele nunca me fez mal. Eu não irei dividir a minha adoração com uma outra pessoa. Eu só adoro a ele e mais ninguém. Pode atear fogo, pode acender essa fogueira. E aí o imperador, zangado, irado, endemoniado, como diz aqui a frase, como diz a frase, algumas pessoas nunca irão gostar de você porque o seu espírito irrita os demônios delas. E o imperador mandou atear fogo. E o fogo conta a história que rodeava Policarpo, mas não queimava Policarpo. Milagrosamente, o fogo abriu uma lacuna de espaço entre Policarpo, que não queimava Policarpo. Ele teve que ser morto pela lança de um soldado. Mas ele não, né, mesmo perseguido, mesmo a sua vida indo a pique, mesmo ele vendo tudo se acabar neste mundo terreno, ele disse: eu vou resistir à perseguição. Como diz aqui Mateus 5,10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. E assim a Bíblia está recheada de versículos. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido em vários lugares? Alegre-se, fique feliz, porque você está fazendo o que o Evangelho de fato diz para fazer. Caso fosse o contrário, você estaria andando conforme a manada. Você estaria andando conforme todos os demais. Você não estaria incomodando, porque só se persegue quem está incomodando. Então, existe o lado ruim da perseguição? Claro que existe, mas existe o lado positivo, que é: eu estou fazendo o que o meu Senhor Jesus deixou para fazer. E eu não vou abrir 1 milímetro daquilo que Deus me enviou para fazer nessa terra. E, às vezes, por você falar a verdade para alguém, você acaba sendo perseguido por essa pessoa, né? E a pessoa, em vez de aceitar a verdade, humildade, descer do pedestal, do orgulho, da altivez, não. Prefere perseguir do que se humilhar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Próximo bloco vou trazer aqui algumas informações do mundo cristão e os níveis de perseguição de algumas nações, e você vai ficar pasmo, porque até então muitos, falando de nível de Brasil, não sentem a pressão da perseguição. O Brasil ainda está sendo um país maravilhoso para se viver como cristão, mas há nações aí pelo mundo que só em saber que você é cristão, você já está correndo perigo de morte, apedrejamento,
sendo assaltado, latrocínio, assalto seguido de morte, só porque você é cristão. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos pelos cristãos pelo mundo e que Deus possa nos guardar. É certo que, se porventura formos ceifados por conta da nossa fé, fique em paz relacionado a isso, porque nada pode ser comparar aquilo que há de ser revelado para nós, que está reservado para nós, que é uma vida eterna com Deus. Aqui é passageiro, 70, 80, 100 anos, mas a eternidade com Deus vai ser uma bênção e é o que nos dá esperança em meio às perseguições da vida. Que Deus te dê força e graça. Vamos de música. Adorar o Senhor Jesus com uma canção maravilhosa. Hoje conosco está ali a nossa amiga Daira, 15 de agosto, caminhando aqui para encontrar com setembro, o mês da amamentação. Cheiro na alma de todos, permaneça ligadinho conosco. Te louvamos, Senhor. Ouve nosso clamor. Necessito tanto de uma bênção. Vem, Senhor, e toma o meu coração. Minhas lágrimas não cansam de rolar. O meu rio de esperança desagou. Assim como Ana fez, quero fazer. O meu voto é de fé, não vou falhar. Meu clamor vai encontrar teu coração e dizer o que eu preciso. Declare: eu quero minha bênção, dela eu não abro mão. Eu quero minha bênção, está doendo o coração. Preciso da resposta, mande um anjo vir dizer: não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você. Eu quero a minha bênção, dela eu não abro mão. Eu quero a minha bênção, está doendo o coração. Preciso da resposta, mande um anjo vir dizer: não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você. Deus está colhendo as tuas lágrimas nessa noite. Chora na presença de quem pode resolver teu problema. Faça como Ana. Assim como Ana fez, quero fazer. Meu voto é de fé, não vou falhar. Faça como o Senhor. Meu clamor vai encontrar teu coração e dizer o que é. Clame, meu amado, eu quero minha bênção, ela eu não abro mão. Eu quero minha bênção, está doendo o coração. Preciso da resposta, mande um anjo vir dizer: não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você. Você pode dar a mão à pessoa que está do lado agora. Falar para ele não desistir, porque Deus está no controle de tudo. Deus está te consolando nesta noite, meu amado. Ele enxuga as tuas lágrimas. Ele tem o controle da tua vida. Rasga o céu com seu louvor. Rasgarei os céus, tocarei em ti. Sentirás nas mãos minha lágrima cair. Posso me cansar, mas não vou calar a minha voz enquanto minha bênção não chegar. Rasga o céu com seu louvor. Tocarei em ti.
tiras nas mãos, minha lágrima cair. Posso me cansar, mas ele te renova. Mas não vou calar a minha voz, o som do teu grito. Eu quero a minha bênção, dela eu não abro mão. Eu quero a minha bênção, está doendo o coração. Preciso da resposta, mande um anjo vir dizer: não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você. Eu quero a minha bênção, dela eu não abro mão. Eu quero a minha bênção, está doendo o coração. Preciso da resposta, mande um anjo vir dizer: não precisa mais chorar, Deus vai ajudar você. Deus vai atender você. Faça o seu clamor nessa noite. Glória a Deus, seja bem-vindo aí à programação da Rádio Web Nossa Voz. Estamos aqui novamente nesse intervalo musical. O programa de hoje é interessantíssimo porque estamos falando sobre o discípulo e a perseguição. Então, há muitos cristãos nesse momento sendo perseguidos e talvez você conheça alguém, talvez você seja esse alguém. Eu mesmo, em algumas situações, me sinto perseguido por conta da minha fé. Eu acredito que você da mesma forma. Porém, alguém disse assim: de vez em quando é preciso fazer uma limpeza no coração. Tem sentimentos que não valem o espaço que ocupam. Aí aqui está falando da revidação da perseguição, né? Que às vezes você está sendo perseguido, aí a pessoa diz assim: estão me perseguindo, eu vou fazer assim, 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 assado. E o coração, é uma estratégia do inimigo, na verdade, né? Ele lança a isca, e aí usando alguém, e a pessoa não vigia por conta da situação, da emoção, do momento, e aí vai e revida, que é aquilo que eu falei no bloco passado, olho por olho, dente por dente, e aí você acaba revidando a perseguição. Isso quando pode, né, revidar a perseguição de alguma forma, que na grande maioria das vezes, quem é perseguido, ele está temendo pela vida, ele está temendo pela sua casa, temendo pelo seu lar, como é o caso ali na Nigéria, né? Na Nigéria. Então, meus amados, aqueles que decidem seguir a Cristo fielmente sofrerão perseguições. Na época de Paulo, eu não sei se foi Nero, provavelmente deva ter sido, que foi Nero mesmo, ele mandou atear fogo em metade da cidade de Roma. Alguns dizem que foi um pouco até mais do que a metade. Ele era tão louco que ele mandou queimar mais da metade da cidade e colocou culpa nos cristãos. Levantou uma multidão de acusadores, mentirosos, enganosos, falsas testemunhas, que gritaram pela cidade que quem tinha ateado fogo na cidade tinha sido os cristãos. Agora, pensa comigo, a quantidade de cristãos que foram mortos injustamente, na sua inocência, por um espírito maligno de perseguição que aquele homem tinha contra os cristãos. Muitos irmãos foram mortos. Conta-se a história que muitos foram esfolados, muitos foram enfiados em estacas colocados nas principais vias de Roma, e à noite era ateado fogo neles, tochas humanas iluminando Roma. Então a perseguição
Não tem nada de legal, na verdade é triste, é sombrio, é maligno, é diabólico, é desumano, é cruel, é tudo que tem os adjetivos para isso. Mas aqueles que morreram na esperança do Senhor, aqui falando dos que já passaram, daqueles que ainda irão passar, morreram na esperança de encontrar com Deus na eternidade. E isso, com certeza, sem sombra de dúvida, na eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse que haverá um momento que os mortos darão, que os mares darão seus mortos, a terra darão seus mortos, o Hades dará seus mortos, todo joelho se dobrará à presença de Deus. Todo. E aqueles que morreram em Cristo no arrebatamento da igreja, Paulo chega a dizer que os mortos ressuscitarão primeiro. Foi perseguido, foi morto por causa da perseguição, ou de doença, enfermidade ou qualquer outra situação, morreu em Cristo Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós vivos, se sermos de fato a geração do arrebatamento, seremos transformados. Lógico que isso é questões de frações de segundo. Para muitos, a mensagem da pregação é loucura mesmo, né? Alguns possam estar aí assistindo, é loucura, é balela, é conversa de crente, que esses crentes são tudo doidos. De fato, nós somos doidos por Jesus, cremos na palavra fielmente, que ela vai se cumprir na sua totalidade. Lembrando, você ateu, agnóstico, seja lá quem for, que não acredita, boa parte do que já está escrito nas Escrituras já aconteceu. Boa parte está acontecendo. E com certeza, sem sombra de dúvida, o que falta acontecer irá acontecer. E eu quero confrontar você. E aí, quando chegar a morte, que ela chegará para todos, grandes e pequenos, não importa quem seja, ricos ou pobres, ela vai chegar. É uma das únicas certezas que todo ser vivo tem, é que um dia ele irá morrer. Tem um ditado que diz que quem de novo não vai, de velho não passa. E vem aí a questão da eternidade. Aonde estará você na eternidade? Eu não quero ser perseguido. Eu não quero viver essa perseguição, eu vou viver conforme a onda aqui, vou andar conforme o mundo, vou me camuflar com ele e não vão saber que eu sou crente, eu sou aquele crente agente secreto, ninguém vai saber. Não serve, irmão, porque você não vai estar irritando o mundo, você vai estar andando com o mundo, e se está andando com o mundo, tem aquele ditado, aquela história que, deixa eu ver se eu me lembro aqui direito. Diz que estavam os anjos de Deus de um lado e os demônios do diabo do outro. Tinha um grande muro e muitas pessoas em cima do muro. Aí conta a história que os anjos de Deus, preocupados com aquelas almas que estavam em cima do muro, gritavam para eles desesperadamente: pulem para o lado de cá, venham para cá, aqui tem gozo, aqui tem alegria, aqui tem satisfação, aqui tem Deus. Do outro lado não dá certo, pulem para cá. E os demônios do outro lado lá estavam numas cadeiras de balanço, vendo o circo pegar fogo, não diziam nada, calados estavam, calados ficavam. Aí até que um dos anjos de Deus perguntou para os demônios, disse assim: vem cá, vocês não vão dizer para eles não? É só nós que vamos pedir para eles vir para o nosso lado? Vocês não vão pedir para eles irem para o lado de vocês? Aí um dos demônios, sorrindo, disse assim: ei, anjo, fica na tua aí, fica de boa, que quem está em cima do muro já está do nosso lado. É triste falar, mas quem não toma a decisão é indeciso. Quero Cristo, mas não quero seguir a cruz. Quero a igreja, ir para o culto, adorar, mas não quero seguir a santidade. Eu quero estar no culto de milagre, mas eu quero também estar bebendo, fumando, me prostituindo, enganando, me corrompendo, fazendo errado, xingando, dando mau testemunho. Mas eu quero estar naquele culto festivo, eu quero estar naquela festa, eu quero estar naquele dia, eu quero ir naquele culto assim, assim, assado, mas não quero abrir mão de uma droga, de um ilícito, de uma terceira mulher, de um terceiro homem.
Aí, meu querido, essa indecisão é aqueles que estão em cima do muro, como disse aquele demônio. Ei, anjo, fica na tua aí que os que estão em cima do muro já estão do nosso lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, estamos falando sobre perseguição. Eu quero fazer uma leitura com você, por favor. Você que é aluno do discipulado, professor do discipulado. O programa também é voltado a essa classe da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, quero mandar um grande abraço aqui à diaconisa Marinal, o diácono Tony, que são os líderes da Escola Bíblica Dominical ali do campo AD Brasil Murupu, na qual eu, a missionária Josiane, meus filhos, estamos tendo a honra e o prazer de estar somando com aquele campo, juntamente com o evangelista Fontão, Joenice, lá na congregação da 7B do Canaã, na qual estamos reformando aquela congregação, uma congregação um pouco mais distante, numa área bem mais difícil. Evangelista Guinenberg e a missionária Madalena, que estão ali na Nova Jerusalém, evangelista Thor e a missionária Lúcia, que estão em outra região, na congregação do Novo Horizonte, evangelista Jandimai, missionária Noemi, que estão no Monte Sinai, colada ali da casa pastoral. Essas congregações você vai encontrar ali no campo do Murupu, na entrada do Taiano, entrando pela esquerda e fazendo a volta ali pelo Lago Azul, saindo na ponte que dá a entrada para o Lago do Robertinho, aquela região toda ali. Nós estamos, por bondade de Deus, evangelizando, pregando, falando do amor de Deus. E ainda tem a 13, que é um ponto de pregação, que é a mais distante de todas, aonde está ali a família da irmã Auxiliadora, da irmã Ana Paula, do Ricardo, da irmã Antônia, e nós estamos fazendo a obra de Deus naquela região. Bom, então um abraço ali a toda a liderança, membros, congregados do campo da AD Brasil Murupu. Cheiro na alma de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ouvindo essa programação pelo aplicativo da Rádio Web Nossa Voz, o amigo Klinger, minha irmã Débora, minha esposa missionária Josiane, meus filhos Simon, minha nora Emily, meu neto Efraim, que já está começando a esticar o pescoço ali, já indo para os 3 meses de vida. Deus abençoe vocês, nosso pastor presidente Zamar, a pastora Nazaré, a toda a diretoria da igreja, os pastores, coordenadores, líderes dentro de Boa Vista e também nos interiores, nosso pastor coordenador, pastor Frank, a missionária CI, o meu amigo Nildo, ali do Truaru, que vai estar conosco dia 22 deste mês de agosto com uma mensagem aos casais ali no campo do Murupu. Vai ser uma bênção. O tema é engraçado, interessante, mas é mais do que real, né? A difícil e prazerosa missão de ser cônjuge. A difícil e prazerosa missão de ser cônjuge. Então, a gente vai estar falando ali de forma bem engraçada. Essa luta de viver, né, com uma pessoa que às vezes tem um pensamento diferente, uma fala diferente, e que essa indiferença que, na verdade, nos une como casal. E eu finalizo esse assunto aqui dizendo que se for para discutir, que seja com civilidade. Por conta disso, vai se passando os anos e vivendo a vida de casal. Minha esposa caminhando aí para os 26 anos de casado, 3 filhos e um neto, mas não é fácil, a luta é grande, só Deus sabe para nos dar graça. Então, olha, 2 de Timóteo, capítulo 4, nós estamos falando aqui do discípulo e a perseguição. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Paulo, ele faz aqui algumas recomendações a Timóteo, um jovem obreiro, a respeito de uma pessoa, né? 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o ferreiro, em algumas traduções, o latoeiro, o funileiro, alguém que trabalha com metais naquela época, provavelmente cobre, prata. O Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Causou-me muitos males. Aqui, entre essa frase, você pode botar me perseguiu bastante, para que você entenda, né? Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, me perseguiu constantemente. O Senhor lhe dará
a retribuição pelo que ele fez. Aí você tem que tranquilizar seu coração, porque o dono da obra, o Deus para quem você serve, está contemplando todas as perseguições que você está vivendo. E não pense que ele não vai agir a teu favor. Pode ficar tranquilo, ficar em paz. O que você precisa fazer como cristão é apresentar a Deus, não com ira, não com raiva, com ódio, porque tem gente que está sendo perseguido e ele ora a Deus e diz assim: eu quebro a coluna, quebro a perna, que apareça um câncer ou algo parecido. Não, pelo amor de Deus, isso não é uma oração de um cristão bondoso, misericordioso e longânimo. Não é. Você tem que apresentar os seus inimigos em oração com misericórdia. Senhor, Jesus na cruz, crucificado, já nos últimos momentos, ele olha para aqueles que o crucificaram e diz o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o exemplo que todo cristão tem que ter na pessoa de Cristo, o maior exemplo dentre todos. Então, é apresentar com misericórdia, com longanimidade, por mais que você dentro de si fique irado, zangado, de alguma forma por causa da perseguição. Por que essa pessoa me persegue? Por causa de... Por que essa pessoa me persegue? Eu não entendo. E apresenta a Deus. E Deus vai fazer algo relacionado à sua situação. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Então, Paulo, ele vem citando aqui o latoreiro, que é o Alexandre, alguém como um perseguidor da obra, alguém que o perseguiu de forma ferrenha, de forma pesada, e que causou muitos males, que é o que geralmente alguém que está perseguindo vai causar muito prejuízo. O pastor-presidente, nosso pastor-presidente, todo mundo sabe que ele foi perseguido ferrenhamente por mais de 10 anos por um grupo de pessoas, né? E até que Deus agiu de forma milagrosa, sobrenatural e dando causa ganha ao nosso pastor-presidente, que nada daquilo que estavam o acusando de fato era verdadeiro. E assim por diante. Nós também temos nossos exemplos, né, de perseguições que sofremos em ambientes diversos. Mas em tudo seja glorificado o nome do Senhor. E dizem aí que não se lança pedra em árvore que não dá fruto. É uma frase que todo mundo conhece. Não se lança pedra em árvore que não dá fruto. Logo, se você está recebendo pedradas, se estão lhe apedrejando, falando mal de você, dizendo algo, a gente se entristece porque somos seres humanos, isso aí é normal. Mas ao mesmo tempo a gente entrega na mão de Deus. O que diz a palavra? Coloca a vossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado de nós. Então, as nossas angústias e aflições, a gente coloca diante de Deus e deixa que Deus haja e faça justiça em nosso favor. Muito bem, amanhã nós vamos ter escola bíblica dominical. E eu quero compartilhar com você um pouco, claro, não dá para falar tudo, porque a lição é para amanhã, né? O programa Discipulado apenas faz um resumo aqui, epidermicamente falando, bem por cima mesmo. A disciplina do jejum, 16 de agosto, nós estamos estudando essa lição, né? Disciplinas espirituais, que, diga-se de passagem, está sendo uma bênção por falar sobre disciplina num período tão indisciplinado que nós estamos vivendo, né? Crescendo em intimidade com Deus para uma vida transformada. Então, amanhã vai ser comentado, estudado sobre a disciplina do jejum, né? Engraçado que quando a gente vai fazer jejum, geralmente é o dia que mais aparece coisa para comer, né? E você sai para visitar alguém, a mãe, por exemplo, e você chega lá, tem aquele cuscuz, tem aquele queijo, tem aquele leite de vaca, tem aquele iogurte. Aí você tá ali na misericórdia, em jejum, não pode comer nada e o inimigo é sujo, né? Mas permaneça firme. Inclusive a lição
ela vai estar falando sobre os tipos de jejum, né? A forma do jejum. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9:27: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Para meditar a lição de amanhã, aquele que busca disciplinar seu apetite alinha a sua vontade à do seu mestre e remodelar seus afetos. Precisa praticar a disciplina do jejum. Precisa praticar a disciplina do jejum. Então, tem os objetivos gerais aqui, os objetivos específicos, entender o significado do jejum, compreender como podemos jejuar, descobrir os benefícios do jejum para a nossa vida espiritual. Jesus mesmo, certa vez, disse que há situações que só são resolvidas com jejum e oração. Então, não menospreze o poder de um jejum associado à oração. Conceito de jejum, jejum e outras disciplinas. O jejum na Bíblia, Jesus jejuava, os propósitos do jejum, os tipos de jejum, aí tem o jejum total, o normal, o parcial, né? Como iniciar, defina os propósitos do jejum e os benefícios do jejum. Em outras palavras, você precisa ter o propósito do seu sacrifício, senão fica em vão, né? Passar fome sem propósito algum. Então, eu vou mortificar a minha carne, vou me privar de alimento por 10, 12, 15 horas, por propósito tal, a salvação do esposo, a salvação da esposa, a salvação de um filho, a cura de alguém, a sua santificação a maior com Deus, um propósito espiritual, aí é algo particular você com Deus. Você pode fazer até 3 propósitos dentro do seu jejum. Faça aí uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. É você quem vai determinar. Por quê? Cada pessoa tem um organismo. Tem pessoas que têm problemas estomacais, tem problemas com úlceras estomacais, tem problema com gastrite. Então, tem pessoas que não podem ficar muito tempo sem comer algo. Tudo isso tem que ser posto na panela para poder você determinar o tempo que você vai estar fazendo. Então, Deus não quer você doente, mais doente ainda. Ele quer lhe sarar dessa doença. Então, não force se você não pode forçar, né? Exemplo de alguém que tem gastrite, não pode passar muito tempo, porque a barriga, o estômago logo sente. Você vai fazer de 2 horas, de 3 horas, de 1 hora, e assim vai ser feito o seu jejum. Vou citar aqui apenas os benefícios. O principal benefício do jejum é a intimidade e consagração do coração ao Senhor nosso Deus. Aquele que jejua escolhe separar para Deus um período onde os seus desejos, vontades, prioridades e afetos podem ser remodelados e assim santificados de acordo com a vontade do Pai. Se tem uma coisa que é difícil, difícil é ficar com fome, né? Tem um ditado que diz que quem tem fome tem pressa. Por isso que o jejum tem um valor gigantesco, por conta que quando você faz jejum, Deus sabe que você está se sacrificando de algo muito importante, que é a alimentação. O saco vazio não se mantém de pé, como diz a história. Então, na lição de amanhã do Discipulado 1, conhecendo as doutrinas fundamentais da Assembleia de Deus, que é a classe dos novos convertidos, a lição de amanhã, ela vai estar falando sobre conhecendo o batismo com o Espírito Santo. Conhecendo o batismo com o Espírito Santo. E engraçado porque Jesus chega a dizer para os discípulos, né? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo de Joel, na verdade, já havia ocorrido lá em Atos 2, né? Um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Mas Jesus também estava falando ali do batismo com o Espírito Santo, de reforço aos discípulos, né? Aos discípulos. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão, Atos 1:8, na verdade, né? Receberão
poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. O batismo com o Espírito Santo capacita o cristão para que ele pregue o evangelho com poder e ousadia. O batismo com o Espírito Santo é esse reforço, esse colete à prova de balas que você recebe de Deus aí para subir um morro, por exemplo, um policial do Rio de Janeiro. Subir sem colete, com colete, o que você acha? Melhor com colete, né? É esse reforço, esse renovo, esse reforço a mais. Por isso que Jesus disse: permanecereis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque o que vocês irão enfrentar mais à frente vai ser mais difícil, vai ser mais casca grossa. Vocês precisam ter essa convicção, essa certeza de enfrentar o mal. O que é o batismo com o Espírito Santo? Amanhã vai estar sendo falado tudo a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? A pneumatologia, né? O fogo, quem pode ser batizado no Espírito Santo? Todo aquele que crê pode receber o batismo com o Espírito Santo, todo aquele que aceita Jesus como Salvador e único da sua vida. O batismo com o Espírito Santo é para o perseverante. Inclusive, tem muita gente, né, que tem 10, 15, 20 anos de crente e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Ele deixou de ser crente? Deixou de congregar? Deixou de ir à igreja? Deixou de dizimar? Não. Teve só um detalhezinho, que ele nunca foi perseverante na busca pelo batismo com o Espírito Santo, porque é um momento pessoal, único, singular, que cada cristão tem diante de Deus na busca pelo batismo com o Espírito Santo. Deve ser buscado o batismo com o Espírito Santo, não é assim de qualquer jeito, né? Não é. O sinal evidencial do batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, né? E conservando a chama do batismo com o Espírito Santo. A lição de amanhã para a classe dos novos convertidos, uma bênção também, porque há muitos que têm dúvidas a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo. Que seja uma excelente aula, seja para a classe de 12 para frente, aos idosos, como também a classe do discipulado, número 1 em cada congregação. Lembrando que há congregações que estão no discipulado 2, né? Então, continuem aí na sua programação, como assim já está. Muito bem, queridos. Então, a programação de hoje do programa Discipulado, falando sobre o discípulo e a perseguição, nos faz lembrar que todo cristão em Cristo Jesus, ele em algum momento será perseguido. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Salmo 31:15. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Agora eu cheguei a dizer que eu estaria dando aqui algumas informações do mundo. Cerca de 388 milhões de cristãos sofrem perseguição ou discriminação severa por causa da fé no mundo. Irmãos, é muita gente. 388 milhões de cristãos no mundo, segundo o site Portas Abertas. Isso significa que aproximadamente 1 em cada 7 cristãos no planeta enfrentam algum tipo de hostilidade, opressão ou risco diário. 388 milhões de pessoas, incluindo 201 milhões de mulheres e meninas e 110 milhões de menores de 15 anos, né? Aí aqui diz assim, quase 5 mil cristãos foram mortos em um ano, uma média de 13 assassinatos por dia. A Coreia do Norte continua sendo aí uma das mais opressoras e um dos lugares mais perigosos do mundo para o cristianismo, né? Onde a fé é tratada como um crime grave. Lembrando que há outras nações que têm o cristianismo como crime. A Nigéria está sendo o epicentro da violência mortal, concentrando cerca de 70% de todas as mortes de cristãos registradas no mundo devido aos ataques de grupos extremistas armados, né? Infelizmente, está ocorrendo nesse momento, nesse instante, perseguição contra
nossos irmãos cristãos. Na Somália, no Iêmen, no Sudão, na Eritreia, no Afeganistão, no Paquistão, na Índia, na Síria, também apresentam índices extremos de hostilidade. Ou seja, em muitos outros lugares. Você já ouviu falar da janela 10 por 40? Se não, dá uma pesquisadinha aí no Google. Você vai ver que é uma área gigantesca onde abraça diversas nações que o evangelho tem sido hostilizado e os cristãos perseguidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu finalizo a programação de hoje contando um fato que aconteceu na Rússia. Uma adolescente, ela tinha o costume de ir pregar na praça da sua cidade, na Rússia. Os seus pais eram também cristãos, mas não tão afogueados quanto ela. Ela ia para a praça, pregava, e a polícia vinha, pegava ela, levava para casa e falava para os pais: olha, ela não pode fazer isso, não pode pregar esse evangelho, nós não acreditamos, tal, tal. Os pais seguravam ela, conversavam com ela. Do nada ela fugia, estava na praça pregando o evangelho de novo, a polícia chegava, pegava isso por algumas vezes, até que teve uma equipe de um comandante cruel, mau, maligno, pegou ela, levou para um corredor e arrancou a língua dela com a faca. E conta a história que enquanto ela agonizava em meio ao sangue, ela escreveu com seu próprio sangue na parede, assim: Jesus ama vocês. E assim foi martirizada naquele dia, e na parede do muro ficou registrada com seu próprio sangue lá: Jesus ama vocês. Ela não xingou os seus opressores, ela não xingou os que a perseguiam, ela só morreu gritando sem poder gritar, escrevendo na parede que Jesus era o único Salvador do mais vil pecador. Que Deus tenha misericórdia da minha, da tua e da nossa vida. Se passares por perseguição, passa glorificando, exaltando e buscando a presença de Deus, e que o Senhor permaneça sendo a tua força e o teu baluarte. Um cheiro na alma de todos, permitindo Deus, até sábado que vem. Tchau, tchau.